Olá, paz de Cristo. Vou estar trazendo aqui uma meditação para o nosso coração. É uma passagem que eu tenho estudado durante essa semana. É a primeira parte dessa passagem, que está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 4, que fala sobre a samaritana, quando ela vai buscar água no poço de Jacó, e ali Jesus vai de encontro a ela. Ela vai de encontro a Jesus. Na verdade, Jesus já estava ali esperando, porque Jesus ele conhece todas as coisas. Eu vou estar lendo aqui, é a primeira parte desse vídeo, e diz assim, vou pegar alguns versículos aqui, por enquanto. No versículo 7 diz assim, vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus disse, dai-me de beber. Jesus ele sempre vai, quando nós vamos até ele, Jesus sempre vai pedir algo de nós. Jesus vai querer o nosso coração, querer transbordar em nós a presença dele. Sempre que nós vamos até o Senhor Jesus é para pedir algo a ele, é para pedir que ele resolva alguma situação. Dificilmente vamos por amor ao Senhor Jesus. E aqui Jesus ele vai e pede água a esta mulher e diz, dai-me de beber. Versículo 10 diz assim, respondeu Jesus, porque os discípulos tinham ido buscar comida. Respondeu Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu me pedirias e ele te daria água viva. Por que ele falou isso? A mulher indagou. A mulher indagou ele. Muitas das vezes nós não queremos seguir aquilo que o Senhor Jesus ele fala para nós, mas queremos a resposta do Senhor. E Deus ele está esperando que nós venhamos abrir o coração. E ele sempre está lhe pedindo algo a nós. Achamos que o Senhor ele tem que sempre suprir as nossas necessidades. Lógico que ele vai fazer isso, com certeza. Mas ele quer algo a mais. Ele quer um relacionamento, ele quer transbordar em nossa vida. Porque a mulher falou assim, como sendo tu judeu, no versículo 9 aqui, na metade da parte B, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então Jesus, ele conclui dizendo, se você conhecesse o dom de Deus, você que me pediria, eu te daria água viva. Aquela mulher não entendia, não sabia com quem estava falando. Hoje, geralmente, nós vamos até o Senhor sabendo quem é o Senhor, a capacidade dele, o que ele pode fazer, ele pode todas as coisas, não existe nada demasiadamente difícil que Deus ele não possa fazer, porque ele é o criador de todas as coisas, ele criou tudo, o visível e o invisível, ele pode qualquer coisa. Só que essa mulher ela não conhecia, ela não sabia quem era Jesus, não sabia quem estava falando com ela ali. E ela então faz essa pergunta. No versículo 13, Jesus já entra, eu vou trazer mais aqui a parte que Jesus está falando. Jesus fala assim, respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Todo aquele que vai até o natural, né, é o conselho humano, sem a direção da palavra de Deus, outras coisas mais, né, que nós viemos buscar muitas das vezes e não traz o resultado. O Senhor ele fala assim, você vai continuar tendo sede? Vai continuar um vazio? Vai continuar você querendo saber o teu propósito, a sua direção, o que Deus tem para você e você não sai daquilo porque você está procurando em algo natural, algo humano, da mente humana e não do céu. Não do céu. Um dia o apóstolo Paulo ele falou assim, eu prego Jesus crucificado, não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do céu. Porque a sabedoria que vem do céu, algo que vem do Espírito Santo, ela transforma a nossa forma de pensar, ele transforma a nossa visão espiritual, nós vamos começando a ter discernimento daquilo que Deus ele quer para nós. E Jesus então ele vem e fala isso no versículo 13, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, deveras. A água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Essa água do Senhor é algo tão profundo
A Bíblia praticamente inteira fala sobre água, fala sobre fonte, e isso é muito importante nós estarmos mergulhando nisso, porque é algo muito profundo. As águas de Deus ali, aqui ele estava falando da água do Espírito, aquilo que nós bebemos do Senhor quando nós temos esse encontro com Deus, nós temos um relacionamento, nós nos encontramos com o reino, com o céu, com a palavra, e tornamos um nele. Essa sede, ela não mais existe, porque nós sabemos aonde é a fonte, e toda vez que você quer algo, quer uma resposta, você vai até a fonte. E essa fonte, ela passa também a estar em nós, que é o Espírito Santo. E essa fonte vai jorrando. E o que o Senhor ele estava querendo aqui com a samaritana? Que ela bebesse dessa fonte. Porque Jesus não queria só que ela se saciasse, que ela resolvesse a sua situação. Jesus não queria só que ela se curasse o seu emocional, a sua vida, né? Ali era o sentimental dela. Mas Jesus queria usar aquela mulher, não usar em torno de ser um objeto, mas Jesus queria fazer com que ela viesse ser um canal, vamos dizer assim, um canal dele para jorrar para outras vidas. E aquela mulher, quando ela se abriu para o Senhor, quando ela entendeu a palavra, ela disse: Senhor, eu quero essa água. Jesus pôde então fazer com que essa fonte jorrasse dentro dela. Quando ela entendeu isso, ela largou tudo, ela esqueceu até que foi buscar água, ela esqueceu de dar água para o Senhor, e ela correu, perdão, até em Samaria, e ela falou ali: não será esse o Messias, não será esse, porque ele falou tudo que eu fiz. E toda Samaria foi até Jesus, e já eles não acreditavam só pelo dito da mulher, mas sim porque eles começaram a ouvir o Senhor Jesus. Eles pediram que Jesus ficasse ali 2 dias, Jesus ficou ali ensinando, e eles muitos se converteram, muitos entenderam que Jesus realmente era o Messias. E olha que algo importante, quando nós começamos a ter relacionamento com o Senhor e beber da fonte que jorra para a vida eterna, que é Jesus, não tem como não transbordar em outras vidas. Jesus, ele quer ter um relacionamento conosco, mas é necessário que nós venhamos buscar essa água. Quando ela foi buscar essa água, ela deu de encontro com Jesus. Jesus estava ali esperando já ela. Jesus está esperando a todos, porque Jesus falou assim: eu não quero que ninguém se perca, mas que todos venham se salvar. Ele espera que nós venhamos aceitar essa água, saciar nossa sede. E não é a sede de algo material, é uma sede espiritual, é uma sede emocional, é uma sede em todo sentido da nossa vida. É um propósito de vida, é ter uma direção na vida, é saber do nosso amanhã, para onde eu vou, o que eu devo fazer, qual o propósito. Deus ele vai nos instruindo, Deus ele vai nos direcionando para aquilo que nós realmente nascemos para ser. E quando nós aceitamos beber da água dele, começamos a beber, falamos: Senhor, eis-me aqui, eu aceito essa água, eu vou começar a beber dessa água. E quando você começa a beber dessa água, não tem como, você vai transbordar, você vai começar a saciar a sede de outras pessoas, não com a sua água, mas com a água a qual você bebeu, que é a água do reino. Que essa mensagem venha ministrar o coração de cada um que venha ouvir. Se você quiser, pode estar compartilhando. E que Jesus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus, o Pai, te abençoe poderosamente. Essa primeira parte sobre, essa passagem aqui sobre esse entendimento sobre a água, eu vou estar trazendo outro vídeo. E que Deus abençoe poderosamente cada um, em nome de Jesus e toda a sua casa. Amém?